Olá, seja bem-vindo ao capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. De que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. De que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Um parênteses aqui. Às vezes eu vejo que a tradução pode ter alguns erros aqui. Então por isso que às vezes pode ser que eu erre também na hora de ler, mas eu vejo que aparentemente tem alguns erros no texto aqui na tradução. Alguns erros na ligação das frases aqui. Ok? Mas voltando então aqui. De que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros como o pastor separa os bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Aqui, abrindo outros parênteses, né, no Evangelho, ele fala de fogo eterno, né, mas não é eterno. São períodos que as pessoas passam lá, né, segundo o Espiritismo e algumas outras culturas religiosas, né, mais a católica e algumas outras que falam do inferno eterno. Mas olha, eu acho que 1 minuto no inferno já deve ser uma eternidade, de tão ruim que deve ser esses umbrais pesados, né? Mas enfim, não é eterno, ainda bem, né? Tá bom. Eu acredito que não é eterno, mas acho que 1 minuto, 5 minutos nesse lugar já deve ser terrorizante. Mas vamos lá. É que aqui no Evangelho ele fala de um jeito que é de botar medo, né, nas pessoas. Que ela vai pro inferno pra sempre. Pega pesado aqui, hein? Mas vamos lá. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei:
para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Não, o que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele e deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que depende deles é mais. Eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou a misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. São Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse aos pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que queríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que tragou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não, inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: Passai à direita, vós que assistis os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência,
a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, ou mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, que não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7 e 13. Nesse trecho aí tem uma música do Legião Urbana, que é Monte Castelo, né? Tem um trecho desse versículo aí. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé, e que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade e mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta-os e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade.
embora sejam parentes e amigos desses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima fora da caridade e não a salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade da consciência. Né? Então a religião não é a religião que vai salvar, não é fazer o bem. Independente de se tem fé em Deus ou não, a maior do que a fé seria fazer o bem. Né? É fazer o bem. Né? Enfim, vamos lá. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Quer dizer, a religião acaba trazendo mais briga do que união, no fim. Né? Não que traz mais, mas traz bastante briga, em vez de unir-se. Que a religião de fulano é melhor que a outra. É o egoísmo, né? E o orgulho. Então, com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos, o pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde o que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo. Porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga a todos os dias, se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo nas suas mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna em que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai, reconhecê-los eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir por vós mesmos todas as aplicações, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. E a consciência vos responderá, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus
ou haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo, não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, elas vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita de que pertencem. Paulo o Apóstolo, Paris, 1860. E aqui termina o capítulo 15. Então até o próximo, até o capítulo 16. Valeu.